No vídeo de hoje, eu quero trazer uma abordagem dos conceitos do que eu chamo de engenharia da ergonomia. Assuntos como balanceamento de linha, workload, pausa, rodízio, risco envolvendo alta repetição, são assuntos do vídeo de hoje. Então fica aí que depois da vinheta eu vou trazer tudo isso e muito mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Omar Ferreira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre workload, balanceamento de linha, envolvendo aí processos cíclicos de alta repetição. O primeiro conceito que eu queria trazer é sobre o workload, a carga de trabalho. Quando eu tenho um posto de trabalho onde trabalham várias pessoas dentro desse processo, as pessoas não têm a mesma carga de trabalho. E isso é fundamental entender quando você estiver fazendo uma análise ergonômica, um estudo envolvendo ergonomia. Porque existem vários conceitos que a gente precisa considerar quando a gente fala em workload. O workload, quando uma atividade envolve fatores de riscos ergonômicos, deve ser um. Quando eu não tenho riscos ergonômicos, é outro. De forma geral, na engenharia de produção, é considerado 5% de desconto para fatores necessidades fisiológicas e tempos ociosos, já está no cálculo essa margem de 5%. Então o workload máximo não deveria ultrapassar, eles chamam de taxa de eficiência, cada empresa tem um nome, mas mais especificamente nesse vídeo, eu queria tratar sobre a questão de carga de trabalho, que é considerada até 95% uma carga de trabalho aceitável. Então vamos entender agora como que eu faço essa relação, esse entendimento e esse cálculo de carga de trabalho dentro de uma linha de produção. Então vamos utilizar esse vídeo de forma didática para entender como funciona o conceito da carga de trabalho. Eu tenho o posto aqui A, B, C e D. O posto AB é bem lá na entrada, lá no início da esteira. No final aqui tem o posto D, onde o rapaz está em pé, segurando um celular. Então no posto AB, que são postos iguais, com a mesma tarefa, os funcionários, os trabalhadores, eles coletam 3 a 4 barrinhas simultaneamente, utilizando as duas mãos, e coloca dentro da caixa. Dando um zoom aqui, a gente consegue observar, dentro de 1 minuto, que esse ciclo de pegar as barrinhas e colocar dentro da caixa dura de 3 a 4 segundos. Então vamos considerar aí para efeitos de cálculo 3 segundos a duração desse ciclo. O posto C aqui tem uma outra função de fechar a caixa, de dar uma ajeitada ali, e o posto D ele só alinha a caixa na esteira. Então vamos comparar o posto A e B, que são similares, as atividades são iguais, colocar as barrinhas dentro da caixa, com o posto D. O posto D ativamente dura 1 segundo. A gente pode considerar aí a atividade de alinhar a caixa na esteira. Então a gente está falando de um posto, o A e B, onde tem um ciclo de 3 segundos, comparado com o posto D, onde o ciclo é de 1 segundo. Como que eu faço o cálculo de workload? Eu tenho que dividir o tacto, ou o ciclo do posto, pelo tacto ou ciclo do posto gargalo. Nesse caso, quem que é o gargalo? É o posto com maior ciclo. Então, no exemplo aqui, o posto A e B são os postos com maior ciclo, 3 segundos. Então, usando o cálculo de workload, de carga de trabalho, eu vou dividir, no exemplo aqui, o posto D, que é 1 segundo, pelo posto AB, que são 3 segundos. 1 dividido por 3, então eu tenho aqui um workload de 33%. Enquanto que o workload do posto A e B é o ciclo do posto, 3 segundos, dividido pelo posto gargalo, que no caso é o mesmo, que são 3 segundos. Então eu tenho um workload de 100% no posto AB. Isso quer dizer que, enquanto os trabalhadores do posto AB estão 100% ocupados, isso é visível aqui no vídeo, o posto D está 33% ocupado. O restante do tempo é tempo ocioso. E isso deve ser considerado
quando você está fazendo um estudo ergonômico. Sobretudo, se envolver fatores de riscos. Já Couto, ele considera um valor diferente de 95%, muito utilizado aí pela engenharia de produção, pela engenharia de processo. Para Couto, o workload não deve ultrapassar 91%, sendo 5% descontado para necessidades fisiológicas e 4% para pausas de recuperação de fadiga. Isso em tarefas simples, sem envolver fatores de riscos ergonômicos. Nas atividades onde envolve risco ergonômico, atividades mais complexas, não deveria ultrapassar esse valor de 78% a 85%. Esse é o workload considerado por Couto, segundo as condições, os fatores aí envolvendo as questões de ergonomia. Então, como nós pudemos observar na minha explicação aí, existem várias formas de você calcular, mas uma delas, de forma mais simplificada, foi a que eu trouxe. E aí, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você deveria trabalhar junto com a engenharia de produção, com a engenharia de processo, para fazer um balanceamento desses postos de trabalho. Então, no exemplo que eu dei entre o posto A e o posto D, você pode promover, além de um rodízio, uma distribuição melhor das atividades ali. Vamos supor que você acrescente ali nessas atividades inspeção visual de qualidade, que é muito comum, abastecimento da linha, montagem de embalagem. A princípio, o conceito de produção diz que o operador deveria se ocupar apenas da operação da máquina, porque isso é para isso que ele é pago. Existe toda uma composição de salários, treinamentos. Em termos de ergonomia, a gente pode entender que tem um empobrecimento da tarefa, quando você limita ele a apenas uma situação. Então precisa haver um equilíbrio, olhar para os fatores ergonômicos quando você for balancear uma linha e quando for determinar o ritmo dessa linha. No vídeo fica claro a discrepância entre o posto A e o posto D. Enquanto o posto A tem uma altíssima carga de trabalho em relação ao volume de produção, ao número de ações técnicas envolvidas, o posto D está mais ocioso. Quais são os fatores de riscos ergonômicos que devem ser considerados na determinação desse workload, dessa eficiência da linha? No caso aí do exemplo, sem ter muito mais informações que devem ser colhidas, devem ser consideradas na análise, é claro e evidente, a gente consegue observar aí o trabalho na postura o tempo todo em pé, alta repetição, ciclo altamente repetitivo, uma carga mental ali, pensando que você tem que preencher uma caixa e tem que contar os objetos as peças que você está coletando, que você não pode deixar faltar, porque lá na frente vai gerar um retrabalho. São várias situações que, somadas, deveria fazer com que a taxa de ocupação, ou a taxa de eficiência, ou o workload fosse menor do que o apresentado aqui nesse estudo. Legal? Então, deixa aqui na área de comentários qual a forma que você conhece de calcular o workload, o que você recomenda, o que eu deixei de falar que deve ser considerado nesse tipo de análise. É óbvio que é um vídeo apenas para fins didáticos, ilustrativos, é um vídeo da internet aí que eu estou utilizando para a gente poder entender um pouquinho melhor o conceito de balanceamento de linha, de workload, de pausa, de rodízio. Em termos de ações, deixa aqui na área de comentários que tipo de recomendação você faria para equilibrar, para amenizar essa atividade do jeito que ela está sendo feita hoje. Então, por exemplo, pensando em plano de ação, a gente poderia entrar aí com um sistema de pausa, de rodízio, inclusive pausa postural. Nós poderíamos pensar aí em termos de engenharia, uma forma da esteira ter um guia para que o posto D, o último lá do posto, não precisasse ajeitar, alinhar a caixa para entrar na esteirinha ali. Então, uma medida mais de engenharia, além das medidas que eu trouxe, de alternar postura, de olhar para o ritmo de trabalho, cadenciar melhor a linha, fazer um recálculo dessa taxa de ocupação, desse workload. São algumas medidas que eu estou trazendo, mas não deixe de complementar o vídeo aqui para a gente discutir esse assunto. Deixa aqui também na área de comentários se você acha legal essa abordagem
esses temas, esses assuntos, para que eu traga mais vídeos como esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Esse engajamento mostra para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante, que o canal é relevante, e com isso a gente consegue crescer e eu consigo trazer mais vídeos como esse daqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!